Então, esse vídeo, ele tem por objetivo fazer a correção com os alunos da terceira série, né? Nós vamos fazer aí a correção da revisão com vocês. Lembrando que essas questões com certeza estarão bem próximas, bem parecidas no simulado de vocês. Questão número 1. Em uma cadeia carbônica, um átomo de carbono é considerado quaternário quando está ligado diretamente a 4. Bom, lembrando que nós podemos classificar os carbonos de acordo com o número, né, de carbonos que ele está ligado. E de acordo com o número de carbonos que ele está ligado, essa questão está me pedindo, né, o que seria um carbono quaternário. Quaternário vem de 4. Bom, relembrando mais aí. Quando eu vou classificar o carbono de acordo com os carbonos que ele está ligado, nós podemos ter carbonos primários. Primários são aqueles que estão ligados a apenas um carbono. Nós podemos ter carbono secundário. Carbono secundário é aquele que está ligado a 2 outros carbonos. Nós podemos ter carbono terciário. Carbono terciário é aquele carbono que está ligado a 3 outros carbonos. Nós podemos ter carbono quaternário. Esse carbono quaternário é aquele que está ligado a 1, 2, 3, 4 outros carbonos. Então, aqui já fala, quaternário está ligado a 4. Carbono quaternário, ele está ligado a 4 outros átomos de carbono. Então, melhor resposta para a sua número 1, letra B. Fiquem atentos a uma imagem como essa. Numa imagem como essa, a gente tem carbono, em cada uma das pontinhas a gente tem carbono. Mas nesse aqui, ponto de encontro desses pontinhas também, nós temos carbono. Nesse desenho, eu tenho carbono primário aqui, carbono primário aqui, carbono primário aqui, carbono primário aqui. No entanto, nesse centro aqui, nessa região, esse carbono seria para mim um carbono quaternário, porque ele está ligado a 1, 2, 3, 4 carbono. Então, não se esqueçam, meninos, carbono quaternário é aquele que está ligado a 4 outros átomos de carbono. Para ser quaternário, quaternário vem de 4, tem que estar ligado a 4 átomos de carbono. Número 2. O anuleno, esse desenho aqui do lado, é um hidrocarboneto aromático que apresenta a fórmula estrutural abaixo. Sobre este composto, pode-se afirmar que... E aí ele me dá a fórmula estrutural na forma de linhas. Quer saber a fórmula molecular e os números de ligações sigmas ou pis. Primeira coisa que a gente vai observar é que nesse anuleno, a gente tem aqui essas linhas e em cada pontinho de encontro dessas linhas, nós temos carbonos. E nós vamos observar também que, poxa, esse carbono, cada carbono aqui nesse anuleno, né, cada pontinho de encontro tem um carbono. Mas o meu carbono, ele precisa fazer 4 ligações. Ele é um elemento químico, né, que precisa fazer 4 ligações para ficar estável. O meu carbono é tetravalente, só fica estável se fizer 4 ligações covalentes. Então, cada carbono, observe que ele já está ligado a 1, 2, 3 coisas. Olha, se eu estiver observando esse carbono aqui como origem, ele está ligado a 1, 2, 3. Ele já está fazendo 3 ligações. Só com 3 ligações ele está estável? Não. Para ele ficar estável, ele precisa fazer 4 ligações. Então, quando a gente for fazer a fórmula molecular, em cada pontinho de encontro desse, nós vamos colocar carbono. Mas nós também vamos colocar um hidrogênio. Porque quando eu colocar o hidrogênio, aí cada carbono vai estar ligado a 1, 2, 3, 4 coisas. Lembrando sempre, o carbono sempre faz 4 ligações. Podem ser simples, podem ser duplas ou podem ser triplas. Mas ele precisa fazer sempre 4 ligações para ficar estável. Então, aqui, ele já fazia 3.
Para completar as 4, nós vamos acrescentar um hidrogênio em cada um desses carbonos. E aí, quando a gente conta isso aqui, né, cuidado. Quando vocês forem contar a fórmula molecular, pega um lápis e vai fazendo um rabisquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, nós temos aqui que a fórmula molecular desse composto é C18H18. Ele fala também das ligações sigmas e das ligações pis. O que são ligações sigmas? Ligação sigma começa com S de simples. Quando vocês forem contar as ligações sigmas, vocês vão contar, olha, comecei aqui, a ligação do carbono com o hidrogênio, a ligação de um carbono com outro carbono, e nessa parte onde o meu carbono está fazendo uma dupla, nessa dupla eu tenho uma simples e uma pi. Então, onde estão as ligações sigmas nesse anuleno? Nesse anuleno, as ligações sigmas são todas as ligações simples e mais. Onde eu tenho a dupla, uma ligação é simples, sigma, e outra é a pi. Então, nessa dupla ligação, eu também tenho a presença de uma ligação sigma. Contando todas as ligações sigmas do anuleno, eu vou encontrar o número de 36 ligações sigmas. 36 ligações aqui, sigmas no meu composto. Então, o número total de ligações sigmas, 36. Eu vi que muita gente marcou 9 ligações sigmas. Gente, não esquece, ligações sigmas começa com S de simples. E sempre que você for contar essas ligações sigmas, aonde eu tiver uma ligação dupla, o primeiro tracinho é simples e o segundo que é o duplo. O primeiro tracinho você vai contar como sigma e só o segundo você vai contar como dupla. Bom, e os números de ligações πs? Contando as ligações πs são só esses duplos tracinhos aqui, essas duplas ligações. Na dupla ligação, primeiro tracinho, ligação sigma. Segundo tracinho, ligação π. Então, nesse composto, eu tenho a presença de 9 ligações duplas. Eu tenho a presença de 9 ligações πs. Então, o meu anuleno, ele tem fórmula molecular C18H18, são 18 carbonos e 18 hidrogênios. Ele faz 36 ligações sigmas e ele faz 9 ligações πs. Analisando agora lá a nossa questão para nós acharmos a resposta correta. Gente, não esquece, acho que tem uma questão como essa no simulado de vocês. Ligação π é só esse segundo tracinho aqui, ó. Todas as outras ligações do carbono são as ligações sigmas, tá? Bom, então ele tem fórmula molecular C18H20? Não, já tá errado, né? Vamos pular. Tem fórmula molecular C18H18, sim, e 9 ligações sigmas. Bom, eu encontrei 36 ligações sigmas, né, gente? Então, não está verdadeira. Letra C. Tem fórmula molecular C18H18, sim, e 9 ligações πs? Concordo. Então, a resposta correta da questão de número 2, letra C. O anuleno tem fórmula molecular C18H18 e 9 ligações πs. Questão de número 3. A octanagem é uma medida da resistência à compressão da gasolina. O isooctano, que é o que está desenhado aqui para a gente, é utilizado como padrão de índice de octanagem, por ser o composto que mais resiste à compressão sem explodir. A respeito do isooctano, quando houver, né, aí é que a gente vai falar de novo de carbonos primários, secundários, terciários e quaternário. Gente, lembrando assim, carbono primário, esse nome primário vem de primeiro. Primeiro representa para mim o número 1. Então, o carbono primário é aquele carbono que está ligado somente a um carbono ou a nenhum carbono. No caso do nosso desenho, meu primeiro carbono, ele está ligado a um carbono. Ele é um carbono primário.
Meu segundo carbono aqui de baixo só está ligado a um carbono, também é um carbono primário. Meu carboninho lá de cima está ligado também somente a um carbono, também é um carbono primário. Ele pede para circular, né, os carbonos primários. Esse carbono é primário por quê? Porque ele se liga a somente um carbono. Esse carbono é primário porque se liga somente a um carbono. Então, carbonos primários aí na fórmula do isooctano, né, da nossa gasolina, são esses 5 aí pra gente. Eles são carbonos primários porque estão ligados a apenas um carbono. Na letra B, ele pede para fazermos um X nos carbonos secundários. Secundário vem de segundo. Segundo representa para mim o número 2. Quando a gente fala a pessoa ficou em segundo lugar, é porque ela ficou, né, com o número 2. Ela foi o número 2 nessa lista. Então, esse número 2 representa para mim que o meu carbono vai estar ligado a 2 outros carbonos. Esse carbono, não, tá ligado a mais. Esse carbono tá ligado a 2 carbonos. Então, aí na fórmula da gasolina, na fórmula desse isooctano, esse carbono aqui pra gente é secundário. Por que ele é secundário? Ele é secundário porque ele se liga a 2 carbonos. Então, eu tenho aqui um carbono secundário. Na letra C, ele pede para fazermos um triângulo nos carbonos terciários. Gente, mais uma vez, terciário vem de 3. 3 carbonos é um carbono que está ligado a 3 outros carbonos. Então, quando o meu carbono estiver ligado a 3 outros carbonos, aqui não importa, eu não vou olhar de maneira nenhuma as ligações. Eu vou olhar somente a quantidade de carbono que ele está ligado. Nessa fórmula da gasolina, olha, esse carbono aqui que a gente tem aqui, observem que ele é um carbono terciário. Ele é terciário porque ele está ligado a 2, 3 carbonos. Por isso que ele é terciário. Essa classificação primário, secundário, terciário e quaternário só leva em consideração o número de carbonos que o meu carbono está ligado. Não vai olhar mais nada. Na letra D, ele pede para nós encontrarmos aí, fazermos um quadrado nos carbonos quaternários, né? Quaternários. O único carbono que sobrou para a gente, ele é um carbono quaternário. E ele é um carbono quaternário porque ele está ligado a 2, 3, 4 carbonos. Então, tá aí, gente, a resposta da questão número 3 para vocês. Nessa questão número 3, nós temos os carbonos primários. São primários porque se ligam a apenas um átomo de carbono. Nós temos um carbono secundário. É secundário porque se liga a 2 carbonos. Nós temos um carbono terciário. É terciário porque se liga a 2, 3 carbonos. E nós temos um carbono quaternário. É quaternário porque se liga a 2, 3, 4 carbonos. Não se esqueçam, essa classificação inicial de carbonos, ela vai levar em consideração somente o número de carbonos que o meu carbono está ligado. Ela não vai olhar para mais nada, só para o número de carbonos que ele se encontra ligado. Número 4. A prednisona é um glicocorticoide sintético de potente ação antirreumática, anti-inflamatória e antialérgica, cujo uso, como de qualquer outro derivado da cortisona, requer uma série de precauções em função dos efeitos colaterais que pode causar. Os pacientes submetidos a esse tratamento devem ser periodicamente monitorados e a relação entre o benefício e reações adversas deve ser um fator preponderante na sua indicação. Então, a gente tem aqui do ladinho, né, a fórmula da prednisona. A prednisona é um corticóide que nós usamos aí muito, né? As pessoas costumam usar muito em casa. Bom, de acordo com essa fórmula, qual o número de átomos de carbono quaternário que ocorre em cada molécula da prednisona? Não se esqueçam que carbono quaternário é aquele que está ligado a 4 outros átomos de carbonos.
Aqui, para eu ter certeza da minha resposta, eu analisei todos os carbonos. E aí, inicialmente, eu marquei todos os meus carbonos primários. Bom, por que esse é um carbono primário? Porque ele só está ligado a um carbono. Por que esse é um carbono primário? Porque ele só está ligado a um carbono. Por que esse é um carbono primário? Porque só está ligado a um carbono. Então, esses são os primários, porque se ligam a um único carbono. Fiz do mesmo jeito lá que a gente fez anteriormente. Marquei um X em todos os carbonos secundários. Por que esse é um carbono secundário? Porque ele está ligado a 1, 2 carbonos. Esse está ligado a 1, 2 carbonos. Esse está ligado a 1, 2 carbonos. Assim eu fiz para todos, olha. Chegando aqui, dando uma olhadinha aqui. Por que esse é secundário? Porque ele está ligado a 1, 2 carbonos. Ah, mas ele liga 2 vezes com o mesmo carbono. Não importa. O que vai contar para mim como primário, secundário ou terciário é somente o número de carbonos que ele está ligado. Como esse carbono se liga a 1, 2 carbonos, podem ser simples, duplas, triplas, não importa. O que vai importar para eu falar primário, secundário, terciário, quaternário é o número de carbonos que ele está ligado. Esse carbono especificamente se liga a 2 carbonos, ele é secundário. Então, eu marquei aí todos os carbonos secundários. São secundários porque se ligam todos a 2 carbonos. Depois encontrei, né, marquei com triângulo os carbonos terciários. Por que aqui eu tenho um carbono terciário? Porque ele se liga a 1, 2, 3 carbonos. Por que aqui eu tenho terciário? Se liga a 1, 2, 3 carbonos. Por que aqui eu tenho terciário? Se liga a 1, 2, 3 carbonos. Aqui eu tenho terciário porque se liga a 1, 2, 3 carbonos. Aqui eu tenho carbono terciário porque se liga a 1, 2, 3 carbonos. E agora eu marquei finalmente os restantes, os carbonos que sobraram, foram os meus carbonos quaternários. Quaternários, eu achei essa parte aqui, ó. Por que ele é quaternário? Porque ele se liga a 1, 2, 3, 4 carbonos. E essa parte aqui. Esse carbono também é quaternário porque ele se liga a 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, qual o número de carbonos quaternário nesse composto da prednisona? 2 carbonos quaternários. Então, a minha sugestão de resposta aí para vocês, para número 4 de vocês, é a letra B. Nós temos aí a presença de 2 carbonos quaternários. Questão número 5 e última aí dessa revisão para vocês. O grafeno é uma forma alotrópica do carbono, constituído por uma folha planar, um arranjo bidimensional, de átomos de carbono compactados e com a espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal, conforme a figura a seguir. Gente, será que essa figura hexagonal aqui lembra para vocês um benzeno? Todos os carbonos que eu tenho nesse grafeno são que a união de um benzeno com outro benzeno, com outro benzeno. E aí formando essa folha aí de grafeno. Observe que, olha, esse grafeno só tem carbono. Ele é uma estrutura formada apenas por carbono. Mas o meu carbono está fazendo 3 ligações. É possível um carbono ficar estável com 3 ligações? Não, gente, não é possível. Mas pensa no benzeno. O benzeno não é aquele que tem duplas ligações alternadas? Então, todos os meus carbonos aqui, eles têm duplas ligações. Todos os meus carbonos do grafeno fazem dupla ligação. Como que esse carbono vai ficar estável ligado a 3 outras coisas? Fazendo uma dupla ligação. Então, esse carbono, todos os carbonos do meu grafeno estão fazendo uma dupla ligação. Fiquem atentos a isso, foi questão de Enem. Nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridação. Bom, o que significa essa palavra hibridação? A palavra hibridação tem a ver com os orbitais S, P, D, F, quando a gente faz a distribuição eletrônica do átomo de carbono. Simplificando a hibridação do carbono, o meu carbono ele pode ser um híbrido sp3, sp2 ou sp.
Gente, olha a dica para vocês. Sempre que você analisar um carbono, ele estiver ligado a 4 coisas, eu tenho um carbono sp3. sp3 porque ele está ligado a 4 coisas. Ele só faz ligações simples. Então, quando o meu carbono tiver 4 ligações simples, olha aí os dedos da sua mão. Quando ele tiver 4 ligações simples, ele vai fazer uma ligação no spin S e 3 ligações, olha, 1, 2, 3 ligações no spin P. Se o seu carbono faz uma dupla ligação, ó, vamos pôr uma dupla nesse carbono. Meu carbono vai fazer 2 simples e uma dupla. Se ele faz uma dupla ligação, ele tem o S, ele faz uma no S e ele faz 1, 2 no P. Quando ele faz uma dupla ligação, não sei se está dando para ver direito aí, quando ele faz uma dupla ligação, ele vai ser então um sp2. Se ele fizer duas duplas, olha, vai ficar o espaço aqui pra gente só do S. Se ele fizer uma tripla e uma simples, vai ficar o espacinho, só um espacinho aqui, SP. Então, se o meu carbono faz apenas ligações simples, SP3. Se ele faz uma dupla, vamos pôr assim que é mais fácil. Se ele faz uma dupla, SP2. Se ele faz duas duplas ou uma tripla e uma simples, SP. Então, a hibridação do carbono, a gente pode classificar ela dessa forma. Aí, ó, lembrando para vocês, se o carbono faz só ligações simples, SP3. Se ele faz uma dupla, SP2. Se ele faz duas duplas ou uma tripla, vai ficar só um espaço entre os seus dedinhos aí, SP. Meu carbono sp3, ele vai formar geometria tetraédrica. Ele parece aquele sólido geométrico lá da matemática que a gente chama de tetraedro. Sempre que o meu carbono faz apenas ligações simples, ele forma um tetraedro. Se ele faz uma dupla, ele forma um triângulo, por isso trigonal plano. E se ele faz duas duplas ou uma tripla, ele forma uma linha linear. Então, aqui, no meu grafeno, bom, como ele tá fazendo, ele tá se ligando a três coisas, ele tá se ligando a uma, duas, três coisas. Uma, duas, três coisas. Vamos pôr assim que fica melhor. Ele tá se ligando a uma, duas, três coisas. Ele é um carbono que tem geometria sp2. Bom, sp, sp3, 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 sp2. De geometria trigonal planar. Se vocês olharem, olha, ele parece um triângulo. Então, trigonal desse triângulo. Então, a minha sugestão de resposta para vocês aí